Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre Caldense e Atlético. Então galera, nessa quinta-feira, no dia 1º de abril, dia da mentira, né? E o time do Atlético foi uma mentira ontem mesmo. Tivemos então o jogo entre Caldense e Atlético. A Caldense, que é o melhor time do interior disparado, né, já tinha ganho do Cruzeiro e do América, acabou conseguindo aprontar de novo para cima de mais um time da capital, né, o Atlético dessa vez. O Atlético entrou em campo com Everson, Mariano, Gabriel, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Zaracho, Alan e Nath Fernandes, e Hulk, Eduardo Vargas e Keno. Então vamos começar pelo seguinte: o time do Atlético fez um jogo esquisito ontem, para falar o mínimo, né? O time parece estar numa transição entre o estilo de jogo do Sampaoli e o estilo de jogo do Cuca, que até agora, inclusive, não ficou muito claro o que vai ser. A torcida do Atlético está meio que ciente, né, do estilo que o Cuca tinha naquela época de 2012, 2013, né? Jogo com centroavante e tal. Mas no Santos, por exemplo, ano passado, foi um esquema diferente. Então ninguém sabe muito bem o que esperar do esquema do Cuca para essa temporada. O fato é que o time está muito esquisito. Não tem aquela quantidade de posse de bola, aquela pressão no campo adversário, e nem tem a velocidade adequada para fazer aquele jogo direto, aquele jogo de velocidade, transição, né, que muita gente fala. Então vamos pegar alguns casos específicos, né? Como que os laterais jogavam com o Sampaoli? Muitas vezes os laterais vinham por dentro para que os pontas, os atacantes abertos pelos lados, fizessem a parte mais externa do campo. Com isso, o Guilherme Arana participava muito do jogo por dentro, o Guga também, apesar de ter um pouco mais de preocupações defensivas. O que a gente viu ontem, o Guilherme Arana basicamente não participou do jogo. O que ele tinha como muita característica, muita qualidade, que era o apoio ao ataque, ontem praticamente não aconteceu. Aquela dupla que ele formava com o Keno, muitas vezes pelo lado esquerdo do campo, ontem praticamente em nenhuma situação essa parceria foi formada. Salvo um lance que ele chutou uma bola cruzada, que sobrou no rebote para ele dentro da área, ele não apareceu muito no ataque. O Mariano é aquilo que eu já tinha até falado em outro vídeo. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha aqui no card, aqui em algum lugar aqui no card, sobre o time do Atlético e as possibilidades que o time tinha, né? Naquele momento, continua tendo, né? O pessoal quiser dar uma olhadinha, tá em algum lugar aqui no card aqui. Mas o Mariano é aquilo, ele vai ser um lateral defensivo. A princípio, o que parece é que ele não tem a característica e nem a capacidade para ser um jogador de apoio. Aí que tá a questão, quem vai ser o lateral? O Guga ou o Mariano? Para mim não tem muita dúvida que o Guga tem milhões de vezes mais qualidade do que o Mariano, principalmente nessa fase da carreira do Mariano. No meio de campo, eu acho que não dá para destacar muita coisa, nem negativa nem positiva. Jogou o Zaracho, o Alan e o Nacho. O Nacho é aquele negócio, ele busca o jogo o tempo todo, não importa. Se a bola está na defesa, ele está pronto para receber. Se a bola está no ataque, ele está pronto para ser uma opção também. O Zaracho, que vinha sendo titular naquele time de início de campeonato, né? Todo mundo até criou uma expectativa muito grande que ele pudesse fazer aquele primeiro ou segundo homem de meio de campo, né? Um pouco à frente da defesa, mas também ontem não desempenhou basicamente nada, igual o time inteiro. O Nacho, ele tem esse destaque, né? Porque ele é o cara diferente do time mesmo, e o Alan foi o Alan de sempre. Muito tímido, não aparece muito, o jogo dele não é tão vistoso, né? Então, mas também não acho que comprometeu, não. Para mim, o setor de meio de campo foi o menos culpado do que aconteceu ontem. Aí a gente tem um ataque. Tem duas questões. O Hulk precisa encontrar um posicionamento melhor. Eu acho que, apesar do pouco tempo de trabalho do Cuca, são só 2 jogos, né? Ganhou o primeiro jogo por 3-0 e perdeu esse agora, mas o Hulk ele vem jogando já desde aquele time de início de campeonato, aquele time misto, com o Júnior e tal. Eu não vi nenhum jogo do Atlético em que o Hulk demonstrou ser esse cara que vai mudar o time de patamar.
Jogando ali pela direita, ele fica às vezes até muito deslocado, muito preso à lateral direita. E não me parece ser o melhor posicionamento. Talvez seja a hora de começar a fazer alguns testes mudando as peças do ataque. E aí a gente vai cair numa outra questão. O Vargas, ele não existe. Não existe. A expectativa era que ele poderia render um pouco mais do que o ano passado. Um pouco mais não, né? Bem mais do que o ano passado, porque pela expectativa que ele tinha quando foi contratado, a quantidade de dinheiro, a novela que foi para a contratação do Vargas, né? A expectativa era que ele fosse basicamente resolver o problema do ataque do Atlético, apesar de não ser um centroavante, né, propriamente dito. Mas no início de temporada dele, ele até fez um gol numa vitória de 3-0, agora me foge agora qual foi o adversário. Mas tirando isso, não apresenta nada, se esconde muitas vezes do jogo, ele não se apresenta como opção para uma tabela, para uma jogada com os outros atacantes e até com os meios de campo ou os laterais que vierem porventura de trás. Então Vargas, ele simplesmente não existe. Desde o ano passado ele tem esse mesmo tipo de comportamento e esse ano permanece. Talvez fosse o caso de tentar fazer uma alteração nesse sentido. O Savarino, por exemplo, que era o dono da posição direita pelo ataque ano passado, entrou bem. Entrou bem daquele jeito dele. É um cara que ele é habilidoso, ele é rápido e vai para cima do adversário. Talvez fosse o caso para o próximo jogo, como o campeonato estadual é uma fase de testes, né, basicamente, na minha opinião, talvez fosse o caso de fazer o trio de ataque com o Keno, que para mim também não está jogando essa beleza toda, mas é um cara que em uma jogada individual pode desequilibrar, com o Keno pela esquerda, com o Sava pela direita e com o Hulk no comando do ataque. Não preso, não que vai ficar ali de costa para a defesa, mas com posicionamento predominante pelo centro do ataque. E aí vai dar uma possibilidade de fazer uma variação ou com o Sava ou com o Keno, dependendo da situação. Mas pela direita o Hulk não está rendendo o que todo mundo esperava, e que pese que é início de temporada, são os primeiros jogos do Hulk e do Atlético, principalmente com esse time, o time titular que está voltando, né? Ainda tem algumas peças ainda para voltar, mas pela disposição, pela postura e pelo que está rendendo mesmo tecnicamente o Vargas, eu acho que não tem muito sentido. As oportunidades já foram dadas, ele voltou um pouco antes das férias do que o time titular, né? E, sei lá, ele já jogou 3, 4 jogos já como titular e não rendeu. Então, eu acho que é hora de começar a fazer um outro teste. Pode ser o Sava, pode ser o Tardelli, talvez até o Savinho, mas o que é fato é que o Vargas não está entregando nada. Ele simplesmente não existe no jogo. E ontem, mais uma vez, foi desse jeito. Falando do pessoal que entrou, né? O destaque mesmo foi o Savarino. E uma coisa que aconteceu ontem que me fez lembrar o Mauro César, que é ex-comentarista da ESPN, tem um canal no YouTube agora e tal. Ele tem falado muito isso, tanto no canal dele, quanto no post-bola do UOL, quanto na Soft Open do Arnaldo e do Tirone. O time do Atlético parece que foi montado de uma maneira meio estranha. Sei lá, o Sampaoli fez alguns pedidos pro Alexandre Matos trazer e pro Sete Câmara pagar. Nada disso existe mais, né? O técnico do Atlético é o Cuca, o diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente é o Sérgio Coelho. Então a montagem do time ela foi feita por uma galera e tem uma outra galera agora no comando. Então a gente vai imaginar, o Atlético contratou algumas peças muito pesadas, né? O Hulk, o Nath Fernandes, mesmo o Keno ano passado, o Vargas. Também no ano passado, na gestão passada, tanto de técnico quanto de diretor, né? Mas cadê a defesa? A gente chegou num determinado ponto que, assim, por exemplo, eu acho o Gabriel um zagueiro médio para baixo. E teve o contrato renovado agora essa semana até 2023. O Júnior Alonso eu acho que é um zagueiro muito bom para nível de Brasil, mas não tem um companheiro. E aí você tem ali, vai revezar um Hever, o Igor Rabelo, o Gabriel ou possivelmente alguém da base. Ontem aconteceu uma situação que foi meio maluca, né? Você tem ali um período do jogo que você está perdendo por 2-1, a Caldense fez o gol a 81, né? 36 do segundo tempo, não foi isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo, 81, 36 do segundo tempo. Beleza, fizeram o gol. À medida que o Cuca tomou, a 41 do segundo tempo, foi colocar o Igor Rabelo. Aí você vai falar assim, tirou o Gabriel, tirou o Alonso, ou alguma coisa assim. Não, tirou o Mariano,
O Gabriel foi jogar pela lateral direita, o Alonso ficou sozinho na zaga e o Igor Rabelo foi para ser centroavante. Então, assim, a gente tem muito jogador para determinadas posições, ali para a parte de lado do ataque, mas um centroavante, por exemplo, o Atlético não tem, e também a parte da defesa, né, que mais do que obviamente é uma parte que necessita de cuidado e atenção nesse sentido de contratações, né? Além de que, é claro, né, a formação defensiva, o estilo de jogo, o posicionamento dos jogadores, o sistema defensivo como um todo. Então, o Atlético perdeu a invencibilidade ontem com justiça. A Caldense jogou muito mais do que o Atlético. Em um determinado ponto do jogo, a Caldense tinha 10 finalizações contra 4 do Atlético, e isso estava 1-0 para o Atlético. Então, a derrota de ontem foi justa, e o Atlético precisa dar um jeito agora de começar a raciocinar os lugares dessas peças importantes que fizeram contratações e principalmente olhar um pouco para outra fase do jogo, para a fase defensiva, para o sistema defensivo. Porque o Atlético pode até montar um time de super estrelas do meio para frente, mas se não tiver uma defesa sólida, tanto de nome quanto de sistema, não vai a lugar nenhum. Bom, galera, então era isso que eu queria comentar a respeito desse pós-jogo, né, de Caldense e Atlético, a primeira derrota do Atlético no ano. E se vocês gostaram, galera, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente vai ter mais vídeos sobre o Atlético assim que for possível, né, agora com essa volta do futebol. Assim que a gente tiver mais novidades, tiver pós-jogos, né, a gente vai ter mais vídeos então do Atlético e de muitos outros times também do Brasil. Então, galera, é isso aí. Então, muito obrigado então pela companhia e valeu!